aí, vamos a mais um vídeo. Agora eu já reagi a vídeos do canal deste camarada aqui. Tô pulando aqui as ADs. Basicamente vamos falar de games, mas mais precisamente sobre o nosso querido Brasil, ou Bostil, como o nosso querido Lo-Philo nomeou, o Bostil dos jogos. Vamos ver aqui o que ele tem a dizer sobre as maravilhosas adaptações que a nossa terra, Tupiniquim, ganhou no mundo dos jogos. Lo-Philo, vai! Aê, moleque, finalmente, Brasil em Assassin's Creed. Vamos ver isso aqui. Por que tá todo mundo vestido assim, como se estivesse na praia? Gente, aqui é o metrô de São Paulo. Beleza, galera que tá andando. Bom, pelo menos aqui é o Brasil. Eu achava que era meu melhor amigo e você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas. Não, deve ter algum outro jogo com o Brasil melhor. Deixa eu Não é brava pesquisar dessa aqui. porra. Jogos que se passam no Brasil. Max Payne. Bom, um jogo da Rockstar em São Paulo. Agora vai. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Mano, eu desisto, na moral, mano. Que dublagem é essa, gente? Não sabia dar o like. Peraí. Os caras se criaram o Egito de 49 a.C., Bagdá de 830 d.C., a Grécia de Atenas e Esparta, Jerusalém do século XII, mais o Brasil de 2012. Opa, calma aí, amigo, Caraca, tá pedindo mano, demais. esculacho. O metrô bizonho velho com aspecto de cativeiro, pessoas andando com roupa de praia em São Paulo, conversa sem sentido. Que bando de matinho! Passam 20 minutos simulando sexo anal e fatura milhões. Eu quebrou as costas trabalhando 80 horas por semana para tirar 100 pratas e olha lá. E agora tenho que ficar aqui para ser insultado por um brutamonte de terra. E pra fechar com chave de ouro, uma arena de luta de UFC dentro do próprio metrô. De onde que os caras tiraram isso? É sério que vasculhar documentos históricos e contratar arqueólogos e historiadores é mais fácil do que ir ao Brasil e ver como é que ele é, na prática? Eu sei que pra tirar foto a câmera poderia ser roubada e tudo mais, mas calma aí, também não é pra tanto. A Ubisoft é conhecida... A Ubisoft é conhecida, eu completo, que talvez ele vai falar, de retratar fielmente vários locais históricos do mundo todo. E eles não conseguiram fazer uma adaptação local aqui do Brasil. Na ocasião, o que se noticiava era que a Ubisoft vende bastante jogo no Brasil. E aí, como um meio de homenagear os brasileiros, de agradecer aos jogadores daqui, eles resolveram fazer atrelar a história da Assassin's Creed 3 a um dos pontos de interesse do grupo do Desmond aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. E aí quando eu vi aquela adaptação, tipo, eu nunca fui para São Paulo, mas cara, bizarro, cara, o que eles fizeram. Esse é o jeito de agradecer aos brasileiros? Deus. E por recriações exemplares de culturas e locais, pelo menos até agora com Shadows, que tem aquele lance de imprecisão histórica que tá todo mundo reclamando, e é por isso que o jogo foi adiado. E eu vou ser bem sincero, no caso do Brasil, em Assassin's Creed 3, isso daí é fichinha, tá? Porque no nosso caso, o que a Ubisoft fez foi uma humilhação, sequer uma pesquisa básica foi feita. Sean localizou uma segunda fonte de energia. Pedi a Rebecca para fretar um voo para nós. Para onde? Brasil. E olha, o pior é que existe um motivo pra isso. Então senta que lá vem história. Primeiro que na cabeça estrangeira, dane-se o que é o Brasil. Se ele é aquele metrô bizarro, se... É basicamente como eles enxergam o Brasil. Local de putaria, de festa, carnaval. Praia, samba. É só isso que eles veem do Brasil. Que vergonha, cara. ele é o Rio de Janeiro repleto de favela, pra eles não importa. Então eles não vão se propor a fazer uma baita pesquisa pra ver que de fato o Brasil no seu todo não é só aquilo. Eles não ligam pra isso. Assim como o Oriente Médio é sempre representado com o seu estereótipo de deserto, turbante, músicas islâmicas e aquele filtro laranja, o Brasil no imaginário é aquele lugar com mulheres seminuas, infraestrutura decadente, assalto, tráfico, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Naquela época, em 2012, o Brasil movimentava
movimentava cerca de 1,6 bilhões de reais, mais ou menos, no mercado global de videogame. Mas essa realidade mudou. Hoje, por exemplo, o Brasil movimenta de 13 a 14 bilhões de reais por ano. Então é simples entender que naquela época, representar o Brasil de forma fiel era a menor das prioridades. Era um mercado que, apesar de movimentar ali cerca de 1 bilhão, comparado com os outros, era irrelevante. E acredite, isso tem sim influência na forma como o Brasil foi representado. E aí você pensa, tá, mas qual que é o mercado em Bagdá ou no Egito para a Ubisoft ter se proposto a recriar esses locais de maneira tão fiel e o Brasil não? Ei, pausa aí, calma aí, só um minutinho. Pessoal, agradeço a cada doação dada como apoio no último vídeo. Com isso, o canal pode respirar de novo e com certeza vai continuar. E se você gosta do meu trabalho, do canal Lo-Fi LOL e quer apoiar de alguma forma, qualquer valor já é uma grande ajuda. E eu vou deixar aqui o meu LivePix na tela. E com o valor, não só o canal vai continuar, mas novos projetos virão. Projetos, inclusive, que incluam vocês. De novo, meu muito obrigado. Cada um de vocês faz a diferença. O seu like, a sua view também me ajuda. Mas é claro que uma doação direta vai me ajudar demais. É muito difícil um criador de conteúdo no YouTube não recebe praticamente nada da plataforma. Então essas doações são muito importantes. Se puder também fazer a doação também para o meu modesto canal, agradeço. Ajuda o Lo-Fi LOL, ajuda o Cine Comics, beleza? Enfim, vamos seguir e ver o bostil que nos aguarda. Vamos lá. É importante. E aí, rapaziada, canal Gustavo Apesar Tech, de beleza? sadez, Hoje pra vocês aí mais um vídeo, e no vídeo de hoje E aí você pensa, tá, mas qual que é o mercado em Bagdá ou no Egito para a Ubisoft ter se proposto a recriar esses locais de maneira tão fiel e o Brasil não? É, meu amiguinho, mas aí vem uma outra linha de pensamento. A gente precisa separar isso entre importância mercadológica e importância histórica. O Brasil, pelo menos em 2012, não possuía nenhum dos dois. O Egito, apesar de ser mercadologicamente irrelevante, historicamente é o extremo oposto. Eu acho que eu nem preciso explicar aqui a importância histórica do Egito Antigo, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, nesse caso não se trata de uma visão mercadológica, mas sim de uma obrigação histórica que a Ubisoft tinha em representar o Egito da forma mais fiel possível. É algo que os historiadores do mundo prestam atenção. A maioria das pessoas, por mais leiga que essa pessoa seja, ela provavelmente já viu as pirâmides em alguma foto, algum vídeo. Os egípcios formaram a sua própria religião, com diversos deuses, simbolismos e tradições. Construíram monumentos, estruturas que estão... Basicamente, esses locais que a Ubisoft usa como palco de seus jogos são muito mais comercialmente interessantes para o público em geral do que o Brasil. É isso. E é a realidade, cara. De pé até hoje, desenvolveram parte da arquitetura, do grafismo, da matemática. Então se a Ubisoft pisasse ali em falso, retratando um Egito completamente distorcido, como eu falei, já é Elvis. E assim, alguns podem dizer que, mas o jogo é deles, a liberdade criativa é deles. A gente sabe que Notre Dame não é exatamente igual à da vida real. Houveram adaptações para que o parkour fosse possível ali de forma mais fluida. Rola uma fake news que a Ubisoft recriou Notre Dame exatamente igual como na vida real, mas não é verdade. Existem sim alterações, então assim, eles podem até ter essa liberdade criativa, só que a proposta de Assassin's Creed é entregar não só a época, mas o local histórico. A experiência de imersão naquela época que acontecem esses jogos, que aconteceu com as alterações, mas que a imersão do jogador naquele ambiente, daquele século, é a proposta da Ubisoft. Isso é muito claro. Sempre foi assim, mas com o Brasil, obviamente, não foi. Mas a culpa não é só da Ubisoft não, porque se a gente sair da Ubisoft e for pra Rockstar Games, pô, cara, é um pouco deprimente, tá? Porque a Rockstar Games, ela é uma empresa que sempre, apesar da sátira e da paródia, ela tentou ser o mais fiel possível na recriação das suas cidades. Mas, no caso do Brasil, meu amigo, é uma coisa bem diferente, por dizer assim. A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça, dor de estômago, dor na virilha, dor nas juntas, dor de ressaca. Max Payne 3 mostra um Brasil um pouco mais fiel do que aquele mundo utópico de Assassin's Creed 3 com aquele metrô bizarro, mas ainda assim é uma coisa muito distante do que é, na verdade, todo o Brasil. Onde a stew.
Tá no lugar errado, rapaz. E tá, antes de continuar, eu sei que alguém vai falar aí, pô, mas é óbvio, ali é só uma parte do Brasil. Mas entenda que isso é o que vai deixar a imagem do que é o Brasil de fato. Nenhum estrangeiro vai ver aquilo e vai pensar, ah, essa é só uma parte do Brasil. Não, quem olha de fora vai achar que de fato o Brasil é daquele jeito, no seu todo, em todas as áreas, por mais que não seja. Mas enfim, vamos continuar. Como eu disse, existe sim algumas semelhanças, porém aquela mistura nada a ver de Rio de Janeiro com São Paulo, sendo que de fato aquela cidade é São Paulo, torna tudo muito estranho. É literalmente pessoas com camisa do Fluminense, por exemplo, em uma favela em São Paulo com morros, com armas e tudo mais. Parece que tá portuguesa. Mas é possível sim usar o Brasil de formas Olha que aí. você não precise colocar sempre alguma favela do Rio de Janeiro, ou sempre traficantes no meio do conflito. Tipo assim, dá pra criar algo além daquilo, sabe? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o Brasil ele tem Florianópolis, que é quase uma Miami latina. Também tem as Lagoas do Maranhão, que é um lugar paradisíaco. Tem o sertão brasileiro, a própria Amazônia. Tem muito local que dá pra criar algo ali, algum jogo, enfim, que não seja necessariamente mostrando uma decadência, uma miséria, a pobreza do Brasil. Tá, e por que eles não mostram? Será que é porque eles estão errados? Eles são malvadões? Eles realmente odeiam brasileiros e querem detonar com a nossa imagem? Não, vamos lá, deixa eu te explicar. Se a gente pega Londres, por exemplo, o que você imagina? Estruturas góticas, Big Ben e pessoas ali elegantes, com sobretudo, casacos e cachecol. Mas a gente sabe que Londres tem ali seus problemas, Sim. tem outras áreas, não é só aquilo. Suas Estados favelas. Unidos, por exemplo, a gente vê sempre ali o sonho americano, grandes estruturas, muita tecnologia, né? Muitas empresas surgem de lá, mas também tem vários problemas. Tipo, a maioria das pessoas ali são meio malucas, tanto que tem as Karens, né? Que a gente já viu por aí, tem até no trailer do GTA 6, pra vocês terem uma noção. E cada nação, ela vai ter o seu estereótipo, ou seja, uma visão externa de como as pessoas veem aquele país. A Rússia tem a dela, o Japão tem, a Coreia do Sul tem, a Irlanda tem, a Austrália também tem, enfim, toda nação é estereotipada. O problema é que o Brasil, ele tem o pior estereótipo possível. Por exemplo, quando você pensa na Irlanda que eu citei, você lembra daquele duende com aquele trevo na mão, algo meio assim. Quando você pensa no Japão, a tecnologia, os animes, então assim, só estereótipo fofinho, bonitinho. Mas quando você pega o estereótipo do Brasil, meu irmão, é uma parada triste. A gente tem que entender que o Brasil só é escolhido nessas obras pra representar justamente esse cenário estereotipado. Se fosse escolher uma cidade genérica, Tem um cenário do Street Fighter V que é do Brasil e que é basicamente isso. No fundo, assim. É assim que somos vistos, cara. uma cidade qualquer, tem coisa muito melhor, principalmente nos Estados Unidos, Detroit, Chicago, enfim. O Brasil só é escolhido justamente por isso, por conta desse estereótipo zoado que a gente tem. Até existe uma forma de mudar isso. Se os jogos nacionais brasileiros começarem a apresentar essa outra visão desse outro Brasil, que vai muito além do que o Max Payne procurou apresentar ali com as favelas do Rio de Janeiro, isso pode ser uma ferramenta para se infiltrar em outras culturas e aos poucos ir mudando a percepção que os estrangeiros têm perante o Brasil. Para isso, é interessante que investidores venham para o Brasil, ou até mesmo daqui do Brasil mesmo, para ter uma produção 100% nacional, mas que tenha essa visão de produzir jogos comercialmente interessantes para o mundo inteiro. O complicado é você ser investidor no Brasil. Nós sabemos por quê, né? Nossa imagem. Filme eles não vão ver, música nossa eles não vão ouvir, mas jogo tem uma grande possibilidade deles jogarem. Tá, e o que ia mudar pra gente, outros países ou o mundo, né, no geral, ter uma visão mais positiva da gente, tirando um pouco esse estereótipo de um lugar triste, deprimente, zoado, atolado ali na miséria, na pobreza e tudo mais, pra algo diferente, né, algo mais próspero e tudo mais. Bom, é meio óbvio, né, atração ali de investidores, aumento do turismo, uma aceitação melhor dos brasileiros em outros países, uma valorização maior do que é o Brasil. Então existe vários benefícios em querer mudar um pouco esse estereótipo para que ele não seja sempre, pô, o Brasil é um lugar miserável, uma grande favela com crimes e traficantes por aí. Mas provavelmente isso vai demorar. No mais é isso, não esquece de apoiar o canal através do LivePix ou de se tornar membro. Deixa o gostei, coloca a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre isso. Eu sou Lofailol, @Lofailol no Instagram e no X, me segue lá e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e eu vou indo nessa. Até mais, valeu! Valeu, Lofailol. Uma boa reflexão que ele trouxe aqui. Vamos ver se existe ainda investidores interessados em fazer um real Brasil nos games, né?
Cinema não rola porque os filmes são horrorosos, porque a gente sabe que é tudo feito pela mesma galerinha, não adianta, não é muito pela meritocracia, é mais pelo companheirismo que você tem, e os jogos devem ser o caminho mesmo, mais óbvio. O que você acha? Comenta aí.